Oi, gente! Aparecendo por aqui hoje para a gente seguir com as nossas aulas. E hoje vamos falar do átomo. Gente, o átomo, eu acho que é um dos pontos assim mais importantes de toda a realidade. Né? Até um vídeo do Ellie Colton onde ele falava que se tivesse algo para deixar para a humanidade seria que saibam que existe o átomo. E por quê? O átomo compõe tudo que nós conseguimos perceber, absolutamente tudo, gente, tá? Então, lembra que eu falei na última aula? O ar que tu respira, a cadeira que tu tá sentado, esse celular, o computador, tudo é feito de átomo. O átomo emite um campo eletromagnético, lembra? Se eu coloco um microscópio eletrônico agora na sua testa e um outro microscópio eletrônico aqui no meu celular, nós vamos chegar no mesmo lugar. Lembra que eu comentei? Por quê? Porque o átomo, gente, ele é feito de quê? Nêutrons e prótons, que compõem o núcleo, e os elétrons que ficam circundando o núcleo, certo? Os prótons são feitos de quarks. Então, 3 quarks formam o próton, ok? Se eu for descendo esse nível, eu saio do átomo, caio nos quarks, lembra? Aí eu vou para o bóson de Higgs, e caio no vácuo quântico. Então, é do vácuo quântico que tudo surge, que tudo emerge. Então, toda a realidade é a partir desse vácuo quântico. Portanto, toda a realidade é o vácuo quântico. Essa única onda, imaginem, vamos tratar ele como uma onda, porque ele é uma onda. Então, essa única onda, essa única consciência, essa consciência primordial é tudo. Então, tudo que a gente vê, que a gente sente, né? Nós, os objetos, tudo é essa única onda. Então, de novo, isso é muito importante que a gente compreenda de fato. Então, existe esse vácuo quântico, essa única onda primordial, essa única consciência que vai... Lembra que a vibração dela é super, super, super rápida e para que haja interação é preciso retardar a vibração. Então, tu começa lá no vácuo quântico, vai para os bósons. Então, o bóson foi a primeira massa, vamos dizer assim, que foi descoberta como massa, porque ele reduziu, né, sai do vácuo quântico com uma velocidade menor, mais retardada, para que possa haver interação. Então sobe para o bóson, depois vai para os quarks, 3 quarks formam os prótons, formam o átomo. Juntam-se átomos para formar moléculas. Moléculas se juntam para formar células, tecidos e corpo, ou objetos, ou corpos, enfim, mas tudo vem do vácuo quântico. Por isso, minha gente, aquela frase, somos todos um. Faz sentido para vocês isso? Por que nós somos todos um? Porque todos nós somos essa única onda, essa única consciência. Tudo deriva dela. Então, só existe uma única onda e nós e tudo o mais, tudo ao nosso redor, tudo que tu consegue olhar, olha agora pro teu lado, o que tu percebe? Tudo isso vem dessa única onda, porque tudo é feito de átomo. E o átomo vem dessa única fonte, dessa única consciência. Então, todos somos um, ok? E agora nós vamos um pouquinho além, que é a parte mais interessante da física quântica. Estudos, vocês com certeza já ouviram falar do estudo da dupla fenda, tá? Eu vou tentar explicar, né? Eu não sou perita no assunto, gente, eu não sou especialista, não me formei em física nem nada, tá? Eu tô aqui falando com base no que eu estudei e no que eu aprendi, certo? E se fizer sentido para você, ok? Se não fizer, tá tudo bem. O importante aqui é que eu consiga transmitir esses conhecimentos para que vocês realmente sintam a liberdade que é tu saber que tu cocria a tua realidade. E entender o átomo é a base, é fundamental. Se tu não entende isso, tu não vai fazer sentido, tá? Então, vamos lá. Foi feito um experimento onde eles pegaram elétrons, tá? O elétron é aquele que faz parte do átomo, certo? Pegaram elétrons e elétrons, gente, é como se fossem mini partículazinhas, bolinhas de gude. Imaginem como se fossem bolinhas de gude. Então, eles colocaram uma chapa, tá? Imaginem assim, como se fosse uma parede. Colocaram uma chapa e na frente dessa chapa eles colocaram 2 fendas. 2 risquinhos, assim, 2 fendas em frente a essa chapa, tá? E arremessaram os elétrons. Né? Imagine como se fossem bolinhas de gude, ou seja, matéria, tá? Vamos chamar de massa para vocês entenderem. E foram arremessando essas bolinhas. Qual que é a ideia, gente?
A ideia é que a bolinha vai passar pelas duas fendas e lá atrás naquela chapa vai fazer exatamente o desenho das duas fendas, certo? Vai ficar exatamente igual duas fendas, certo? Porém, o que se percebeu foi que quando não tinha ninguém observando, ou seja, enquanto o experimento rodava sozinho, sem ninguém observando, os elétrons se comportavam como onda. Como assim como onda? Sabe quando você joga uma pedrinha na água e a água vai fazendo aqueles movimentos ondulatórios, formando aquelas ondas? Então, quando tu joga uma pedrinha numa água e faz o experimento da dupla fenda, o que acontece lá naquela chapa, gente? Vai fazer o desenho de onda, ou seja, várias manifestações da onda na chapa. Quando tu joga a partícula, tu vai fazer as duas fendas, certo? Quando não tinha ninguém observando, o que acontecia? O elétron se manifestava como onda. Porém, quando alguém observava, ele aparecia somente nas duas tiras. Ninguém observando, ele aparecia formato de onda na chapa. Conclusão, tá? Para não ficar extenso. Aí vocês podem pesquisar no Google, vocês vão achar bastante vídeos explicando detalhadamente esse experimento. Resumindo, conclusão, o elétron se comportava de acordo com a vontade do observador. Ou seja, o observador colapsa a função de onda. Enquanto ninguém observa, gente, tudo é possível. Então, o elétron, ele se manifesta de várias formas, infinitas possibilidades. E ele só se manifesta como elétron quando o observador colapsa ele como partícula. Igual, não sei se vocês já viram aquele filme Quem Somos Nós, tem um exemplo disso, na quadra de basquete. O menininho tá lá com a bola de basquete, quicando a bola. Enquanto ela não observa, enquanto a mulher não observa, o que acontece? A bola está em vários lugares. Aparece a imagem do menino quicando ela em vários lugares. Infinitas possibilidades. Porém, quando a mulher olha para o menino e colapsa, ele está lá, quicando a bola em apenas um lugar. Então, o que significa isso? Para nós entendermos, é que nós, enquanto observadores, gente, se tudo é feito de átomo, e o átomo possui o elétron, o que acontece? Quando eu colapso a função de onda, através de quê? Das minhas crenças. Então, o que o Hélio Couto traz muito bem, por exemplo, tu pode até colapsar, por exemplo, um fígado saudável. Tu tá com uma doença, uma hepatite, por exemplo, tá com o fígado totalmente desequilibrado, tu poderia colapsar a onda de um fígado saudável. Porque, gente, se for ver, a gente pode tratar o mundo, a nossa realidade aqui, ou como onda ou como partícula, porque ela é as duas coisas. Na verdade, tudo é energia e informação. O vácuo quântico é pura informação. E de lá vem tudo, lembra? E se o elétron se comporta de acordo com a minha vontade, e se tudo é feito de elétrons, porque tudo é feito de átomo, vocês concordam que eu posso manipular a matéria a partir da minha intenção? Porque quem manda somos nós. A forma como eu quero ver as coisas, quem define sou eu. Certo? Então, se eu quero, por exemplo, um fígado saudável, basta que eu trato o meu fígado, que não é físico, a gente acha que é, mas tu botar um microscópio, tu vai cair lá embaixo, então ele não é físico, ele é pura energia, ele só tá numa velocidade mais lenta, então toda a organização dessa realidade, gente, distingue-se coisas de outras coisas apenas pela velocidade da vibração. Entende? Só isso, vai retardando a velocidade e vai se formando objetos. Tanto que ele fala que o elétron, um átomo que vibra a 15 trilhões aí de vezes por segundo, tem que retardar até chegar aqui no corpo humano para que a gente consiga dialogar. Porque do contrário não teria interação. Por isso a necessidade dessa redução da velocidade para que a gente consiga, inclusive, conversar. Então, se tudo é feito de átomo e o átomo possui elétrons que se comportam de acordo com a minha vontade, porque eu colapso a função de onda, eu trato tudo como onda. Aí facilita a vida. Porém, nós fomos condicionados, né, a acreditar que tudo é matéria densa e que a gente é tudo separado. E na verdade não, nós estamos todos conectados. Então, sim, eu tenho como tratar tudo como onda. E eu colapso o tempo todo, gente, queira ou não queira. A gente está colapsando o tempo todo. Uma doença, qualquer coisa, olha, uma riqueza, uma pobreza.
Aí o que o Hélio Couto fala muito bem, que a gente pega e a gente tá o tempo todo, por exemplo, eu quero dinheiro, porém meu foco tá onde, gente? Onde que eu estou colocando foco? O que eu estou colapsando, se não a pobreza? Porque eu estou colocando foco nas dívidas, eu estou colocando foco no problema. Ninguém para colocar foco na solução. Por isso as técnicas, as várias técnicas que existem, que dizem, coloque foco, façam afirmações, caderninho da gratidão. Por quê? Porque onde eu vou colocar foco, eu colapso, certo? Só que aquela história, existe também um quanto de energia necessário para que eu consiga realmente manifestar isso aqui na materialidade, na fisicalidade. E aí que tá o detalhe, a gente não consegue preencher esse quantum de energia sem esvaziar ele antes. Por quê? Por conta das nossas crenças, dos nossos medos, dos nossos ressentimentos, das nossas angústias, que vão diminuindo. Então eu tô lá pensando positivo, não, eu sou próspera, eu tenho condições, eu sou abundante e blá blá blá, e fico lá enchendo meu vórtice. De repente eu me deparo com uma conta aí do lado, já, putz, aí já começa a retardar o meu vórtice, porque eu começo a ter medo, pensar na dívida, pensar na despesa, entende? Então por isso a dificuldade de colapsar, de manifestar aquilo que a gente deseja, porque nós estamos sempre colocando foco no lugar errado. Mas se eu sei que tudo é feito de átomo, que o átomo, a gente já conversou, possui um campo eletromagnético, lembra? Então tudo que eu emano volta para mim. E esse campo eletromagnético, é preciso que fique claro que ele contém informações de absolutamente tudo. Por isso a frequência é assinatura vibracional, né? Que nós, não sei se vocês já ouviram falar. Então todos nós temos uma assinatura, somos únicos no universo. E por quê? Porque esse conjunto de átomos vibra de uma forma que o conjunto de átomos do meu colega ali do lado vibra de uma forma diferente. Então somos todos conectados, porém cada um com a sua assinatura vibracional. Uma árvore possui um campo eletromagnético, e nesse campo eletromagnético dessa árvore possui todas as informações dessa árvore. Então, o tipo de semente, quantos anos essa árvore tem, qual a espécie dessa árvore, qual a característica das flores, das folhas dessa árvore, ela produz frutos ou não, entende? Então, todas as informações dessa árvore são ali presentes no campo eletromagnético dessa árvore. Então, tudo possui um campo e nesse campo tem informações intrínsecas a esse campo. Tudo, gente, tudo. Certo? Então, tudo possui um campo eletromagnético, tudo é feito de átomo e tudo possui uma informação intrínseca a esse campo. Então, a ideia é que a gente realmente entenda que tudo é feito de átomo, que a gente colapsa o tempo todo, porque o elétron obedece à vontade do observador. Então, somos nós que colapsamos o elétron. Se não tem ninguém colapsando, o elétron não se manifesta. Precisa ver essa interação. Inclusive, tem um exemplo bem interessante, que é, eles pegaram um computador, tá, que produzia numerações de 0 e 1. E o computador produzia numerações automaticamente, tá? Era um programa que era automático, não tinha nenhuma pessoa ali controlando o programa. Então, era um programa do computador automático, que produzia zeros, 50% de números 0 e 50% de números 1, certo? E eles fizeram um teste. O que eles fizeram? Eles pegaram e pediram para uma pessoa, o computador foi lá, imprimiu o papel, que em tese seria 50-50, colocaram no envelope. Meses depois, pediram para uma pessoa totalmente estranha dizer se ela preferia que naquele envelope tivessem mais números 0 ou mais números 1. No que ela decidiu, que ela queria mais números 1. E, acreditem ou não, ela abriu o envelope e tinha lá, sei lá, 53% de número 1 pra, sabe? Então, assim, por quê? Porque ela colapsou, enquanto ninguém observou, as infinitas possibilidades existiam ali, gente, coexistiam naquele envelope. A partir do momento que ela colapsou, que ela disse, eu prefiro que tenham mais números 1s, ela colapsou a função de onda, e assim foi. Então, isso são experimentos, são experimentos científicos, comprovados já. Então, é importante que a gente tenha conhecimento disso, porque, na verdade, tudo que a gente acha que vê, que a gente acha que toca, gente, são campos eletromagnéticos que contêm informações. Então, são tudo onda, é uma única onda. Uma única onda que apenas diferencia-se um objeto do outro pela velocidade dessa onda. Percebem? Então, é importante que isso, de fato, seja transmitido para o maior número de pessoas. É a mesma coisa uma rádio. Uma rádio, tu não pode emitir, sintonizar lá no teu dial 97 FM
e achar que vai captar a onda 104. Não vai, tu tem que estar em sintonia com a 97 para captar a 97. E assim vale para a nossa vida. A gente precisa saber o que a gente quer primeiro, né? E a partir daí, olha, eu quero manifestar uma vida próspera. Eu quero manifestar uma vida saudável. Coloque foco nisso. Colapse a onda, colapse a sua vida. Porque você está o tempo todo cocriando ela. E se você passa o dia todo preocupado, imerso em problemas, sinto muito, a sua vida vai ser um caos. E a culpa não vai ser do vizinho, não vai ser do teu pai, não vai ser do governo, não vai ser de ninguém, vai ser só sua. Por isso a autorresponsabilidade. Então, quando eu de fato sei que eu crio a minha realidade a cada segundo, gente, estamos o tempo todo cocriando, o tempo todo colapsando, o tempo todo sintonizando. Porque frequências similares vão se atrair por ressonância. Então é muito importante esse assunto átomos aí, porque realmente é uma chave, gente, é uma chave libertadora. Se a gente sabe que tudo é onda e que eu posso tratar a matéria como onda, isso é fantástico. Essa história de que existe separação, quando na verdade se somos todos oriundos dessa única consciência, que é única, é uma única onda, como podemos estar separados? Como eu posso acreditar que eu, machucando meu colega, não vou ser lesada também? Então, sim, somos todos um, porque somos todos provenientes dessa única consciência. Sim, o átomo vibra, emite um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético possui informações intrínsecas a esse campo. E tudo é feito de átomo. Então, procure tratar a sua vida quando você pegar uma situação, pegar um objeto, saiba que esse objeto é uma onda. Só que você, o seu cérebro decodifica essa frequência que chega até você, o seu cérebro decodifica e você percepciona como algo sólido. Mas na verdade, se você pegar um microscópio, você vai cair lá num mar de energia infinita, nessa única onda sempre. Pode parecer confuso, gente. Realmente é um assunto muito interessante. E para mim, falando aqui, pode ser que fique para vocês meio conturbado de entender, mas é que para mim já tem alguns anos que eu estudo isso. Então hoje eu falar disso para mim, às vezes eu sei que para quem nunca ouviu falar pode parecer uma coisa absurda. Mas pesquisem, vão no Google, tem o Hélio Couto. Eu comecei com o Hélio Couto, foi ele que me trouxe todos esses ensinamentos. Tanto que o que eu trouxe hoje aqui é tudo do material dele, que eu já li, reli, o livro Mentes Informadas dele, que é fascinante. Então, assim, informação tem de sobra. Basta que a gente vá atrás. E se interessar por esses assuntos é libertador. Porque te traz uma margem aí de... Gente, é muito bom. É muito bom saber que tu é dono da tua vida, que tu não depende de nada e ninguém e que ninguém pode te atingir, a não ser que você permita. Porque é você que vai até esses seres. É você que vai atrair para você pessoas que vão te provocar sentimentos de baixa frequência ou que possam querer te passar a perna. É você que foi até eles através da sua frequência. Você entrou em sintonia vibratória. Então não tem essa história de dizer, eu sou vítima porque eu fui assaltada. Meu amigo, se tu foi assaltada é porque com certeza você vibrava na mesma faixa frequencial e por isso eu tenho uma situação dessa para sua vida. É assim que funciona. Então, para hoje, um gostinho aí do que é átomo. Eu vou tentar trazer alguns links, colocar na descrição aqui do vídeo, tá? Do Hélio Couto, né? Do professor, das palestras lá, que são todas gratuitas, tem muito conteúdo rico lá. E espero que vocês realmente consigam ter captado a base desse vídeo, que é realmente, se vocês entenderem que existe o átomo, que o átomo compõe tudo é feito de átomo e que tudo vem dessa única consciência, ou seja, somos todos essa única consciência, só que se experimentando em frequências diferentes, em níveis de frequências diferentes, e que tudo na verdade é pura energia e informação. Essa é a mensagem de hoje.